Então, elas e eles estão aqui para se capacitarem, mas, ao mesmo tempo, ajudam a gente a se capacitar, sem dúvida. A ideia de tratar como pauta desse ano a relação entre a PNF e a Seguridade Social foi um modo de possibilitar que essa capacitação seja, principalmente no caso dos novos e novas conselheiros e conselheiras, um momento de reflexão e apropriação coletiva sobre o que julgamos ser o principal campo de manifestação dos problemas presentes no desenvolvimento do exercício profissional hoje. Sendo a maior empregadora dos assistentes sociais brasileiros, a Seguridade Social é um dos principais alvos da contrarreforma do Estado. E, não casualmente, por meio de suas políticas, se expressam as maiores novidades institucionais que interferem sobremaneira na dinâmica do nosso trabalho. Ao mesmo tempo, é também no campo da Seguridade Social que acumulamos o maior volume de estratégias de lutas políticas que incidem no enfrentamento dessas questões. Todo mundo sabe a tradição que o conjunto tem no debate sobre a Seguridade Social e o volume de pautas e deliberações que a gente tem na Seguridade Social como estratégia para debater isso. Então, obviamente, que essas coisas não se separam. A Seguridade Social é muito importante para nós, do ponto de vista político, porque é lá que estamos trabalhando, né, majoritariamente. Outra temática presente nessa programação de 2014 é a operacionalização, no âmbito das COFs, das resoluções sobre aplicação de multas, a 590, de 2010, e sobre condições éticas e técnicas do exercício profissional, a 493, de 2006. A escolha dessas resoluções não foi priorizada por acaso. Do ponto de vista das consultas e questionamentos recebidos na COF do Cefes, podemos afirmar que os mais complexos e numerosos têm relação com os aspectos regulados por esses dois instrumentos de trabalho das COFs. E, por isso, a ideia de colocá-los em pauta e possibilitar que algumas dessas inúmeras questões sejam coletivizadas e esclarecidas. Recebemos aí vários e-mails, consultas, muita dúvida a respeito da operacionalização dessas duas resoluções. Para tanto, contaremos com a participação da Silvia, nossa assessora jurídica, que a gente também... Ela não chegou ainda, né? Depois ela chega. Que a gente também, desde já, agradece por colaborar conosco nessa programação e nesse momento, que vai ser amanhã, né? Por fim, teremos também uma roda de conversa sobre o sistema de credenciamento dos campos de estágio. Esse tema já foi objeto de debate no seminário em 2013 e volta a ser pautado pela necessidade de avaliar como está sendo o uso desse instrumento, de suas contribuições e também dos seus problemas de operacionalização, obviamente, a fim de pensarmos em formas para maximizar a sua eficiência. Para tanto, contaremos com a presença também de uma querida e colaboradora ativa, que é a Cris, que Maurílio já mencionou, nossa assessora especial. E a gente sabe que vai ser muito importante ter esse momento de troca aí para entender um pouco melhor quais são as questões envolvidas no uso e nas dificuldades do uso desse instrumento, pensado coletivamente para facilitar a nossa vida, a nossa relação aí com as unidades de formação dos assistentes sociais. Bom, essa é basicamente a nossa pauta para os 3 turnos de trabalho. A gente sabe que 3 turnos sempre parece pouco. No final, quando a gente avalia, a gente acha que devia ter tido mais tempo. Então, apesar desses poucos 3 turnos, a gente tem certeza que, no final desse seminário, a gente vai ter elementos para pensar na formatação de nossas próximas ações, que incluem, como eu já falei, o 2º seminário nessa gestão da COF em 2016. Temos também a certeza de que uma iniciativa dessa natureza requer muitas contribuições de tanta e diferente gente, como dizia o Gonzaguinha. Então, essa passada pela programação e a identificação dos nossos inúmeros colaboradores, desde os agentes fiscais, a Cris, a Silvia, a Juliana, que também vai estar com a gente na mesa dos campos de credenciamento de estágio,
são importantes para a gente ter noção do volume de sujeitos políticos envolvidos numa atividade como essa, né, desafiadora. Eu não vou repetir o que o Maurílio já disse. Nós completamos 2 meses de gestão e tivemos esse desafio de organizar esses 3 eventos nesse momento. Acho que isso só foi efetivamente possível porque a gente teve essa tanta diferente gente conosco colaborando, né? Então, a gente da COF agradece. Por falar em COF, eu queria especialmente destacar aqui as minhas companheiras de COF. Eu sou, hoje, nessa gestão, coordenadora da COF do Cefes, e tenho comigo, na COF, parte das minhas companheiras de gestão, que eu queria que a gente identificasse aqui. Já se levantaram na apresentação geral da gestão, mas eu queria dizer quem são. Então, por favor, Solange, né, que é da COF do Cefes, Tânia, que está aqui na frente, também da COF Cefes, Marlene, que eu acho que já está lá atrás, que na hora mais cedo ainda não estava aqui, Alessandra, Bernadette, Irlei e Raquel. Então, nós somos parte dessa gestão, né? E na gestão estamos assumindo, entre outras várias coisas, a COF do Cefes. Temos certeza que vamos conversar bastante com todos e todas aqui ao longo desses próximos anos. Então, acalorados por essas aclamações finais, a gente gostaria de desejar, por fim, que a gente possa ter um exitoso, produtivo e prazeroso seminário, e que ele seja um marco positivo como um primeiro encontro coletivo do conjunto nesse triênio. Muito obrigada. Queria agradecer a mesa e estamos fazendo, nesse momento, uma mesa de abertura. E, nesse momento, queria convidar a nossa companheira Nazarela para fazer a chamada das delegações. Esse é sempre um momento muito agitado, né? Todo mundo fica alegre. Vamos lá. Primeira região, Pará. Segunda região, Maranhão. Terceira região, Ceará. Quarta região, Pernambuco. Quinta região, Bahia. Sexta região, Minas Gerais. Sétima região, Rio de Janeiro. Oitava região, Distrito Federal. Nona região, São Paulo. 10ª região, Rio Grande do Sul. 11ª região, Paraná. 12ª região, Santa Catarina. 13ª região, Paraíba. 14ª região, Rio Grande do Norte. 15ª região, Amazonas. 15ª seccional, Roraima está junto já. 16ª, Alagoas. 17ª, Espírito Santo. 18ª, Sergipe. 19ª, Goiás. 20ª, Mato Grosso. 21ª, Mato Grosso do Sul. 22ª, Piauí. 23ª, Rondônia. Seccional Acre, tá junto. 24ª, Amapá. Colega lá no finalzinho. 25ª, Tocantins.
Eu queria registrar que, pelas inscrições que temos, nós temos presentes 37 agentes fiscais, 42 conselheiros e 4 assessores jurídicos. Então, como Josi disse, nós temos um material bastante rico, né, do ponto de vista da contribuição. Obrigada. Obrigado, Nazarela. Vamos dar início, então, à nossa palestra. Queria convidar para a mesa fortalecimento da política nacional de fiscalização e interface com as políticas de seguridade sociais, atribuições, sigilo e outros debates, a conselheira Alessandra Ribeiro de Souza. Sim. E vai continuar aqui na mesa com a gente, Josi Santos. Vou passar a palavra, então, para a Alessandra. Bom, inicialmente queria desejar, né, boas-vindas a todos também, os companheiros novos que chegam no conjunto, os companheiros históricos que a gente já se encontra, né, há algum tempo, principalmente os agentes fiscais, como a Josi ressaltou hoje no início, a importância que os agentes fiscais têm para este conjunto e para os espaços que a gente tem tido. Os seminários das COFs têm se tornado espaços cada vez mais qualificados e de debates mais intensos para o nosso conjunto, de construção mesmo das nossas estratégias, principalmente pela participação de tantos companheiros. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero também que tenhamos dias muito intensos de debate, de muita construção. Bom, como a Josi já ressaltou, né, a gente, na Comissão de Fiscalização, definiu a discussão hoje para essa mesa do fortalecimento da Política Nacional de Fiscalização e sua interface com as políticas sociais da Seguridade Social, principalmente pelos embates e pelas consequências que temos sofrido nesse amplo espaço de trabalho dos assistentes sociais devido à contra-reforma do Estado. É com esse aqui que eu passo? Posso? Para onde eu aponto? Ué, desliguei. Você falou que podia mexer, desliguei. E agora? Então, eu aperto e ele vai para o outro lado. Ah, tá. Difícil aqui, gente. Tá. Não vai, não. Então, para que a gente organize a nossa discussão de hoje... Não quero sentar, não, mas... Pelo menos, me dá espaço aqui. Bom... Para organizar a nossa discussão aqui hoje, qual vai ser o caminho que a gente definiu, né? Vamos retomar a nossa discussão sobre a Seguridade Social instituída no Brasil historicamente, a concepção de seguridade que nós construímos no conjunto Cefes-Cres. Temos hoje uma concepção diferenciada expressa na Carta de Maceió, que demonstra o acúmulo desse conjunto na discussão sobre a Seguridade Social. E, por fim, discutir esse desmonte que tem acontecido da Seguridade Social, principalmente pela contra-reforma do Estado, e como isso tem impactado no nosso trabalho profissional e, consequentemente, nas demandas que chegam para as comissões de fiscalização para as entidades do conjunto Cefes-Cres. Bom, inicialmente é importante ressaltar que é somente em 1988 que a gente institui uma Seguridade Social no Brasil, que, apesar de avanços, né, no momento que a gente tinha uma histórica construção de políticas sociais que eram pautadas pela focalização no setor privado, pela não responsabilização do Estado. No momento em que a gente institui uma Constituição, na Constituição Federal, o reconhecimento do tripé da Seguridade Social, nós temos um avanço, principalmente por reconhecer a assistência social como uma política de direito, pela universalização da saúde, pela instituição de mecanismos de gestão democrática e de participação popular através do controle social, dos conselhos e conferências. Hoje nós temos, pelos últimos dados, né, que nós temos reunidos, uma brochura do conjunto, inclusive, no seminário que nós fizemos em 2009, sobre controle social, hoje os conselhos devem agregar cerca de 100 mil pessoas envolvidas nas discussões e nos debates, o que demonstra a grande capilarização desse espaço de controle social e a grande importância que eles têm, principalmente no debate, na disputa pelo orçamento público, democratizando a instituição das políticas sociais e sua organização, né? A instituição de uma base ampliada de financiamento da Seguridade Social, que a gente vai ver, né, que, apesar da sua previsão dentro da Constituição Federal, as legislações que vão
e que vão legalizar, né, vão normatizar as políticas sociais em seguida, não vão privilegiar essa ampliação da base de financiamento, principalmente pela desconstrução feita pelo processo de contra-reforma. E aí, partindo para a concepção de seguridade social expressa pelo conjunto, historicamente, nós temos discutido a concepção de seguridade social e as políticas sociais no âmbito do conjunto Cefes-Cres, e colocando a necessidade de um conjunto de políticas articuladas para que a gente realmente tenha um sistema de proteção social que é muito mais amplo do que o sistema hoje, né, instituído pela Constituição brasileira, baseado no tripé saúde, assistência e previdência. Entendemos que uma seguridade social requer uma amplitude de políticas sociais. E isso está expresso na agenda do conjunto, né, no momento que nós, lá, principalmente no eixo da seguridade social, fazemos a defesa de um conjunto de políticas sociais, nos inserimos em um conjunto de políticas sociais em vários espaços de defesa dessas políticas. Esse acúmulo está lá expresso na Carta de Maceió, uma carta que nós fazemos referência quando discutimos seguridade social, quando falamos em seguridade social dentro desta categoria. Essa Carta de Maceió ela vai indicar nessa concepção ampliada, vai reafirmar a defesa da seguridade social pública, que, inclusive, está expressa na nossa política de fiscalização, né, nos seus eixos, nas suas dimensões, nas suas diretrizes, e que vai endossar as ações do conjunto Cefes-Cres. Bom, e aí, como nós colocamos no início, seguridade social instituída no Brasil em 1988, e na década de 90 nós temos a contra-reforma do Estado chegando ao Brasil com a instituição de governos de clara orientação neoliberal. Né? Contra-reforma essa que se assenta na recessão da economia internacional pela estagnação das taxas de lucro, que vai ter como resposta a diminuição dos direitos sociais e a intensificação da exploração do trabalho, né? A diminuição dos direitos do trabalho. E vamos sofrer todas essas consequências nos espaços em que nos inserimos, na nossa própria condição de trabalhadores assalariados. É em nome dessa crise fiscal, né, que vai se buscar uma transformação das políticas sociais em ações pontuais e compensatórias. Esse vai ser o caráter que vai ser dado às políticas sociais instituídas, né, nos países de clara orientação neoliberal. E aí, nós vamos ter políticas sociais orientadas por programas de privatização, de terceirização. Hoje, no Brasil, principalmente, a gente tem sofrido na saúde, na previdência, na educação, um intenso processo de privatização destes serviços, dessas políticas, e que tem impactado seriamente, né, na nossa atuação profissional, na nossa formação profissional, vide a grande expansão do EAD, e da nossa atuação profissional nestes espaços tão comprometidos pela intensificação da privatização e da focalização dessas políticas. Políticas essas que seguem o dissenso de Washington, como nós chamamos, que é aquele que vai dar as orientações de caráter neoliberal para as políticas sociais até então implementadas nestes países. Essa nova política social, né, essa política social com orientação neoliberal, tão atingida pelas contra-reformas do Estado, ela vai subordinar cada vez mais a política social à política econômica. Isso no Brasil fica muito claro quando é instituída a desvinculação das receitas da União, que vai, direto no orçamento público da Seguridade Social, retirar 20% de todos os tributos, de toda a composição do fundo público, para pagamento da dívida. Hoje, se a gente pega o orçamento da Seguridade Social, ele já é, antes de instituído, roubado, né? Roubado o nosso orçamento, nosso financiamento, para pagamento de dívida, enquanto as políticas sociais sofrem essa intensa precarização. Então, fica cada vez mais evidente esse desfinanciamento e cada vez mais nós vamos sentir essas consequências. A base de arrecadação é mantida predominantemente, né, sobre as folhas salariais, sem ampliar a base de financiamento prevista na Constituição Federal, né, com outras formas de financiamento dessas políticas sociais. O fundo público é reordenado, né, a uma manutenção
do fundo público, de uma reorientação do fundo público para a manutenção do setor privado. A gente fala muito isso na saúde, defender mais verbas para a saúde, todo mundo defende, a Unimed defende, né, os donos dos planos privados todos vão defender, desde que esse fundo público seja redirecionado para a privatização da saúde, tão intensificada nesses tempos de instituição de OS, de OCIPs e várias outras formas de gestão que se sustentam a partir do fundo público. Também na educação a gente vivencia, né, esse intenso redirecionamento do fundo público para financiamento do setor privado. Essas políticas sociais são tratadas cada vez mais de uma forma setorial, uma intensa desarticulação entre saúde, assistência e previdência, não instituindo um sistema articulado, intersetorial, que vá realmente constituir uma rede de proteção social. Queria pegar uma água, vou roubar da Josi. Né, que são norteadas mesmo pela focalização, programas cada vez mais focalizados na redução da pobreza e pelo desfinanciamento. As contrarreformas empreendidas no Brasil, principalmente na Previdência Social, vão cada vez mais dar o caráter dessa política que expulsa cada vez mais uma grande parcela dos trabalhadores, né, sendo cada vez mais restrito o acesso à Previdência Social e o desmonte dos direitos nela previstos. Os espaços de participação social conquistados, né, na nossa Constituição Federal, que nós já ressaltamos aqui, a importância que tem, cada vez são mais fragilizados e o controle social é mais institucionalizado. Recentemente, a gente teve, inclusive, a política de participação popular, que está em discussão, e a gente tem apontado muito como ela tem demonstrado a intenção de se institucionalizar o controle social, se institucionalizar a participação popular como um todo, né, trazendo ela como quase um setor do Estado e não um espaço de organização das demandas da participação popular. E aí, essas são as tendências que se iniciam principalmente nos governos da década de 90, mas que vão ter tendências diferenciadas no governo dos trabalhadores, que dá sequência, né, às reformas que vinham sendo instituídas no campo da Seguridade Social, e aí atrela também novas configurações. Vai dar continuidade às reformas no âmbito da Previdência Social, uma parcela cada vez maior de trabalhadores é expulsa da Previdência Social pública e vai buscar planos privados de previdência, e uma grande parcela dos trabalhadores, também pelo não acesso ao trabalho formal, cada vez menos terá acesso, cada vez menos acessará a previdência pública, transformando essa política uma política cada vez, né, com um alcance menor. A assistência social, apesar de avanços como a criação do MDS e a instituição do SUAS, vai continuar, né, vai ter como principal pauta, vai ser centrada em programas como o Bolsa Família, que hoje consome 90% do orçamento da assistência social e que se destina para um programa de governo, não uma política de Estado. A debate da assistência social, toda a organização da assistência social cada vez mais está centrada em programas de governo e não numa política de Estado, que seria a política de assistência social. E a gente vai ver como isso tem rebatido também. A saúde avançou significativamente nesses últimos 12 anos, na tendência de privatização. Tivemos recentemente a instituição da EBSER, estamos envolvidos, né, enquanto conjunto Cefes-Cres, na luta por uma saúde pública, pela reafirmação dos princípios, né, instituídos na Constituição de universalidade, uma saúde pública como um direito, que cada vez mais é ameaçada por essa contra-reforma que vem sendo cada vez mais intensificada e aprofundada. Essas tendências vão se refletir no orçamento da Seguridade Social, na própria destinação do orçamento da Seguridade Social. São dados do MDS, né, que mostram como o orçamento da Seguridade vem sendo distribuído. Se a gente for parar para ver, em 2002, 16% do orçamento da Seguridade Social era destinado à saúde. Em 2013, 15%. A gente tem uma diminuição, né, do próprio orçamento da saúde. Previdência, 79% em 2002, para 74% em 2013. Enquanto a assistência social cresce de 4% para 11%. Esses são dados que foram apresentados no plenário do CNAS, né, trazidos pela